Escândalo internacional. Harry por Carlos III na Nigéria, Spencer contra William por Kate Middleton. O escândalo internacional envolvendo Harry e Carlos III na Nigéria continua a ganhar destaque. A disputa entre os dois príncipes tem causado grandes repercussões, inclusive entre outros membros da família real britânica. Além disso, uma nova reviravolta aconteceu recentemente com a entrada de Spencer na disputa contra William por Kate Middleton. Spencer, conhecido por sua personalidade forte e opiniões controversas, tem se posicionado de forma veemente contra William, alegando que ele não é o melhor partido para Kate. Essa situação tem dividido a opinião pública, com muitos defendendo o direito de Kate em escolher seu próprio companheiro, enquanto outros acreditam que a tradição e a estabilidade devem ser preservadas. Enquanto isso, na Nigéria, as tensões aumentam entre Harry e Carlos III. A visita de Harry ao país africano tinha como objetivo fortalecer os laços diplomáticos, mas acabou se tornando motivo de polêmica, devido às supostas declarações controversas feitas pelo príncipe. Essas declarações geraram protestos e debates acalorados dentro e fora do país. É evidente que esse escândalo tem abalado a imagem da família real britânica e colocado em xeque a estabilidade das relações internacionais. Resta aguardar os desdobramentos dessa controvérsia e como ela irá impactar a monarquia e a política externa do Reino Unido. A repercussão desse escândalo também tem chamado a atenção da imprensa mundial, que tem acompanhado cada passo dessa polêmica. Além disso, as redes sociais têm sido palco de acalorados debates com pessoas expressando suas opiniões e escolhendo lados nessa disputa. A participação de Spencer nessa controvérsia traz mais um elemento de tensão e intriga, tornando a situação ainda mais complexa. Sua postura incisiva tem despertado reações tanto de apoio quanto de crítica, levando a um intenso debate sobre a influência da tradição e a importância da liberdade individual na escolha de um parceiro. Enquanto as discussões se desenrolam, a imagem da monarquia britânica sofre um abalo significativo. A credibilidade da família real é questionada e a capacidade de representação do país no cenário internacional é posta à prova. Resta aguardar os desdobramentos desse escândalo e como o Palácio Real irá lidar com essa crise. Os acontecimentos recentes têm colocado a monarquia britânica em uma situação delicada, com a necessidade de lidar com as consequências desse escândalo. A controvérsia envolvendo Harry, Carlos III, William, Kate Middleton e agora Spencer tem gerado um grande desgaste na imagem da realeza. Como resultado, a família real tem buscado maneiras de contornar essa crise e restaurar sua reputação. Medidas de relações públicas estão sendo tomadas, incluindo entrevistas e declarações oficiais, na tentativa de esclarecer os fatos e acalmar os ânimos. Porém, o impacto do escândalo já é evidente e exigirá um esforço contínuo para reconstruir a confiança do público. A situação também tem chamado a atenção para a necessidade de uma nova abordagem na monarquia britânica. Questionamentos sobre a relevância e o papel dessa instituição no século XXI surgem, levando a debate sobre possíveis reformas e modernizações. Nesse contexto, a estabilidade das relações internacionais também é colocada em xeque. A controvérsia envolvendo uma visita diplomática e as declarações de um príncipe têm o potencial de causar impactos nas relações bilaterais entre o Reino Unido e a Nigéria, assim como na percepção do país no cenário internacional. Além das repercussões na família real britânica, o escândalo entre Harry, Carlos III e Spencer está gerando uma crise no âmbito diplomático. Vários países estão acompanhando de perto os desdobramentos dessa controvérsia, preocupados com o impacto que ela pode ter nas relações internacionais. Países aliados do Reino Unido estão expressando sua desconfiança em relação à capacidade de liderança e representação do país no cenário mundial. Isso pode afetar acordos comerciais e colaborações em áreas como segurança e defesa. Além disso, organizações internacionais como a ONU e a União Europeia estão manifestando preocupação com a instabilidade política no Reino Unido e a possibilidade de isso comprometer a cooperação em questões globais. Nesse contexto, a instabilidade política gerada pelo escândalo também pode afetar a imagem do Reino Unido como um destino para investimentos estrangeiros. Empresas e investidores podem ficar receosos em realizar negócios com um país que está passando por essa crise. Os meios de comunicação internacionais têm dado uma ampla cobertura a esse escândalo,
destacando cada detalhe e repercutindo as declarações controversas feitas pelos príncipes e por Spencer. A imprensa tem procurado ouvir especialistas em relações internacionais e em assuntos da realeza para analisar a gravidade do caso, suas possíveis consequências para o Reino Unido e para as relações diplomáticas entre os países envolvidos. As redes sociais também desempenham um papel importante nessa controvérsia, com hashtags e posts relacionados ao escândalo se tornando virais e sendo compartilhados em grande escala. Os usuários das redes expressam suas opiniões e preocupações, enquanto outros aproveitam para fazer piadas e memes sobre a situação. Enquanto as discussões se intensificam, o público aguarda ansiosamente por um posicionamento oficial do Palácio Real sobre o escândalo. A forma como a família real irá abordar e lidar com essa crise pode ter um impacto significativo na percepção do público em relação à monarquia e à maneira como os membros da realeza são vistos. O impacto desse escândalo na família real britânica tem causado uma grande comoção no país. Muitos cidadãos estão expressando seu descontentamento com a conduta dos príncipes envolvidos e questionando a relevância da monarquia nos dias atuais. Surgiram inclusive debates sobre a possibilidade de realizar um referendo para determinar se a população deseja continuar com a monarquia ou adotar um sistema republicano. Além disso, a controvérsia tem chamado a atenção para a importância da transparência e da prestação de contas por parte da família real. Muitos defendem a necessidade de uma maior abertura sobre as atividades e os gastos dos membros da realeza, a fim de evitar futuros escândalos e garantir a confiança da população. Outro aspecto a ser considerado é o impacto dessa crise no turismo e na economia do Reino Unido. O país é conhecido por sua rica história e pela presença da monarquia, o que atrai muitos visitantes estrangeiros. No entanto, o escândalo pode afetar a imagem do país como um destino turístico, levando a uma queda no número de visitantes e, consequentemente, impactando negativamente a economia. A controvérsia também despertou o interesse de acadêmicos e especialistas em política e relações internacionais. Muitos estão analisando os desdobramentos desse escândalo e realizando estudos para entender melhor as possíveis consequências para a família real britânica e para as relações diplomáticas do Reino Unido. Além disso, estão sendo feitas comparações com outros escândalos que ocorreram no passado envolvendo membros da realeza de outros países, a fim de traçar paralelos e compreender melhor as dinâmicas desse tipo de situação. As consequências desse escândalo também podem afetar a diversidade e inclusão na família real britânica. Muitos estão questionando a representatividade da monarquia e defendendo uma maior inclusão de diferentes etnias e culturas. Esse debate coloca em destaque a importância da modernização da instituição para acompanhar as mudanças sociais e refletir a diversidade presente na sociedade. Além disso, o escândalo está gerando um impacto político no Reino Unido. A oposição está usando essa controvérsia como uma oportunidade para questionar a liderança do governo e criticar a monarquia. O caso também tem gerado divisões dentro dos partidos políticos, com alguns membros mostrando apoio aos príncipes envolvidos, enquanto outros expressam descontentamento com a conduta deles. No âmbito jurídico, especula-se sobre possíveis consequências legais para os envolvidos nesse escândalo. Caso sejam encontradas provas de comportamento impróprio ou violações de protocolo, medidas legais podem ser tomadas contra os príncipes. Isso poderia resultar em punições, como perda de títulos, ou até mesmo processos judiciais. A crise na família real britânica também está afetando a popularidade do príncipe Harry e de Kate Middleton. Após o escândalo, pesquisas de opinião revelaram uma queda significativa na aprovação pública desses membros da realeza. Muitos cidadãos estão desapontados com a conduta imprópria dos príncipes e questionando a capacidade de liderança deles no futuro. Além disso, a imprensa tem divulgado detalhes sobre os gastos extravagantes da família real, o que tem gerado indignação pública. Muitos acreditam que é inaceitável que os membros da realeza gastem quantias exorbitantes de dinheiro, enquanto grandes parcelas da população lutam para sobreviver. Diante desse panorama, aumentam as especulações sobre possíveis mudanças na monarquia britânica. Algumas vozes defendem a necessidade de uma reforma com a redução dos privilégios e gastos da família real. Outros questionam a própria relevância da monarquia no século XXI, sugerindo a transição para um sistema republicano.
A oportunidade de se posicionar sobre esse escândalo também tem sido aproveitada por membros da sociedade civil e organizações não governamentais. Grupos de defesa dos direitos das mulheres têm se manifestado sobre a controvérsia envolvendo Kate Middleton, enfatizando a importância da autonomia feminina na escolha de seus parceiros e criticando qualquer tipo de interferência nessa decisão. Além disso, especialistas em psicologia têm analisado o impacto emocional dessa polêmica nos envolvidos. Eles ressaltam a necessidade de cuidado com a saúde mental de Harry, Carlos III, William e Kate, uma vez que estão sendo expostos a uma alta pressão midiática e a críticas intensas do público. Outro ponto destacado é o impacto desse escândalo nas gerações mais jovens, que acabam sendo influenciadas por esses acontecimentos. A postura dos príncipes e a forma como a família real lida com essa crise podem servir de exemplo e moldar a visão de mundo dessas crianças e adolescentes. Essa controvérsia também levanta questionamentos sobre a imparcialidade da imprensa e seu papel na disseminação de informações. Muitos têm sugerido a necessidade de um maior rigor jornalístico na cobertura desse tipo de acontecimento, a fim de evitar distorções e sensacionalismo. A crise na família real britânica também tem trazido à tona discussões sobre a importância da transparência financeira. Muitos estão exigindo uma prestação de contas mais detalhada dos gastos da monarquia, especialmente no que diz respeito aos recursos públicos. Isso tem levantado questões sobre a ética e a responsabilidade fiscal da família real, bem como sobre a necessidade de reavaliar a forma como os fundos são utilizados. Além disso, o escândalo tem gerado um grande impacto emocional nos envolvidos, especialmente em Kate Middleton. A exposição midiática intensa e as críticas públicas têm afetado sua saúde mental e bem-estar. Especialistas têm ressaltado a importância de oferecer apoio e suporte psicológico a ela para lidar com esse momento difícil. Também é válido ressaltar que esse escândalo pode ter implicações na sucessão ao trono. Com a conduta questionável de alguns membros da família real, muitos estão se perguntando se eles são realmente adequados para assumir papéis de liderança no futuro. Isso pode levar a uma reavaliação da ordem de sucessão e a necessidade de estabelecer critérios mais rígidos para ocupar cargos importantes na monarquia. Além das consequências imediatas para a família real britânica, o escândalo envolvendo Harry, Carlos III, William, Kate Middleton e Spencer também está gerando discussões sobre a necessidade de reformas no sistema monárquico. Grupos e movimentos republicanos estão aproveitando a controvérsia para reacender o debate sobre a adoção de um sistema político diferente no Reino Unido. Os defensores da monarquia, por sua vez, argumentam que o papel da realeza é importante para a identidade e a cultura do país, além de trazer benefícios econômicos através do turismo e da promoção da imagem do Reino Unido no exterior. No entanto, é evidente que a crise atual está abalando a confiança do público na monarquia e levantando questionamentos sobre sua relevância no século XXI. Medidas de transparência e prestação de contas serão necessárias para reconstruir a confiança do público e garantir a continuidade da instituição. Essa controvérsia também tem repercussões internacionais, afetando a percepção do Reino Unido no cenário diplomático. Países aliados estão observando atentamente a forma como o país lida com essa crise, o que pode impactar as relações bilaterais e a colaboração em questões globais. O impacto do escândalo na família real britânica também está se refletindo na popularidade do Reino Unido como destino turístico. Turistas estrangeiros estão expressando preocupação com a instabilidade política e os eventos recentes envolvendo os membros da realeza, o que pode levar a uma diminuição no número de visitantes. Isso afetará negativamente a economia do país, especialmente as indústrias do turismo e da hospitalidade que dependem dos turistas. Além disso, o escândalo está causando tensões no âmbito diplomático. Outros países estão avaliando a conduta dos príncipes e questionando a capacidade do Reino Unido de liderar e representar seus interesses no cenário internacional. Isso pode levar a uma diminuição da confiança e cooperação entre nações, afetando acordos comerciais e relações bilaterais. A situação também está gerando um impacto emocional nos envolvidos, especialmente nos príncipes e em Kate Middleton. A exposição midiática intensa e as críticas públicas podem afetar sua saúde mental e bem-estar. É importante que eles recebam apoio psicológico para enfrentar essa pressão e lidar com as consequências emocionais do escândalo. Por fim, o escândalo está levantando questões sobre a necessidade de reformas na monarquia britânica. Muitos estão questionando a relevância da instituição nos séculos e defendendo a modernização da família real. O escândalo internacional envolvendo Harry,
Carlos III, William, Kate Middleton e Spencer têm abalado a imagem da família real britânica e gerado repercussões tanto no âmbito nacional quanto internacional. A controvérsia levanta questionamentos sobre a relevância da monarquia nos séculos e a necessidade de transparência e prestação de contas e a importância da estabilidade nas relações internacionais. Além disso, o escândalo tem impactado a popularidade do Reino Unido como destino turístico e gerado tensões diplomáticas. A situação também tem um impacto emocional nos envolvidos, destacando a importância do apoio psicológico. Por fim, o escândalo tem levantado discussões sobre a necessidade de reformas na monarquia britânica para garantir sua continuidade e relevância.